Fala pessoal, tá fazendo aqui uma longarina com o guarda-corpo. Primeira coisa que eu vou estar fazendo então, no nosso arquivo novo, a gente vai estar configurando aqui a grid. Então eu quero que em X, que é esse eixo aqui, tenha 1500, então 1500. Em Y, que vai ser o comprimento aqui, 0 e 4000. E em Z, vou colocar aqui 3000. Em Y ainda, ó, vou colocar 4000 e mais 2000, só para a gente fazer uma continuidade aqui desse guarda-corpo. Tá, então vou modificar, sim. Vou dar adaptar o modelo ativo, certo? Feito isso, vou vir no comando vista, nova vista ao longo das linhas de eixo, criar. Faltou mudar o nome aqui, né? Deixa eu só mudar os nomes do eixo em Z, modificar, beleza? Então vou começar a fazer esse modelinho aqui no eixo 1, tá? Então, ó, Ctrl I, vou vir na elevação 1, então corte 1, ó. Vou fazer a nossa figuinha aqui de longarina, duplo clique, seleciono aqui um perfilzinho para essa longarina, colocar um perfil aqui de 200, tá. Ó, ponto inicial, ponto final, ponto inicial, ponto final. Deixa eu lançar aqui de novo, que eu acho que eu tinha pegado um outro ponto qualquer, tá? Então, a gente tem a nossa longarina aqui no 2D. Na verdade, ó, vou fazer dois exemplos, tá? Um com ligação, outro soldado aqui no próprio na própria longarina. Tá? Então a primeira conexão que a gente vai estar usando aqui vai ser a S76, tá? Que é a ligação de montantes. Então, ó, selecionei, ele pede primeira posição e a última posição. Feito isso, seleciono os objetos da longarina, o primeiro e o segundo, confirmo com a bolinha do mouse. Vou estar fazendo isso também na segunda longarina, tá? Selecionei, agora seleciono objetos, beleza. Ok, qual vai ser a diferença aqui um do outro? Vai ser basicamente aqui no que diz respeito a, a questão da ligação, né? Então, deixa eu dar um duplo clique aqui. Acho que não vai ter uma diferençazinha aqui nesses perfis, beleza. Então, a gente tem dois, tá? Então, vamos fazer o primeiro aqui, que vai ter uma diferençazinha, tá? Então, primeiras informações que a gente colocar a altura, a distância aqui do primeiro poste em relação aqui ao ponto de seleção que a gente colocou, no caso aqui 200, tá? Posso colocar, só para exemplificar, ó, 500. Então, ele vai soltar aqui, ó, 500 do ponto de inserção. Ou se eu deixar zerado, ele vai colocar exatamente aqui no ponto de seleção. Então, vou deixar aqui 200 para dar aquela folguinha ali para o rodapé e 200 no final. Note-se aqui que ele está com excentricidade, tá? Então, a excentricidade é dada por esse campo 0,1. Se eu deixar zero, ele vai vir já no eixo que a gente colocou os pontos. Enquanto aqui nesse aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, 50. Só para a gente dar um afastamentozinho aqui para a gente fazer depois a ligação, né, desse guarda-corpo aqui lateralmente, parafusado ou soldado, tá? A altura, a gente já configurou. Acho que por aqui é só isso. As peças, vou usar um pontalete aqui de 38 na 3, tá? Tubular, material A36. Então a gente tem que configurar aqui os materiais e a seção, né? E vou dar um OK. Próximo elemento que a gente vai estar configurando, ó, é o S77, tá? Que é o nosso guarda-corpo em si. Então cliquei aqui na ligação,
ele pede para selecionar os pontaletes. Feito a seleção dos pontaletes, botão direito, a gente confirma, tá? Então ele já vai carregar aqui o default do nosso guarda-corpo. Tá? Então a gente vai configurar aqui as peças, né, comprimentos, distâncias, tá? Duplo clique. Vamos selecionar aqui então em longarinas e vou, primeiramente, ó, vou mudar aqui as classes, né? Vou colocar aqui a classe 6 para ele vir com a cor amarela para a gente ver qual elemento que a gente vai estar modificando. Então, ó, o 6 aqui basicamente é o que ficar em amarelo, tá? Feito isso, a gente vai colocar aqui o perfil, tá? Então aqui, para essas barras em amarelo, eu estou selecionando aqui um 38 também, 38.1 na 3mm. Então, Ctrl C e vou colar. Material, vou classificar aqui o A36 mesmo e vou dar um modificar. Nota-se que antes a gente não tinha, vou dar um Ctrl Z aqui, ó, não tinha esse tubo aqui, né? Por quê? Porque quando fica com essa linha, é que a seção ou o diâmetro, né, com esse raio aqui de dobramento, não é possível ser feito, tá? Então, basicamente, por essa questão, tá? Ctrl Y, já voltei aqui, tá? Então, caso eu queira fazer essa dobra aqui, ó, então inicial e final, por exemplo, ó, vou colocar aqui um valor muito maior para ficar mais visível, né? Vou colocar aqui 200, ó. Vamos ver se ele vai permitir fazer essa dobra, ó. Tá vendo, ó? Porque o perfil é muito grande para fazer essa dobra aqui a 90 graus, tá? Então, até por isso também a gente não consegue fazer, mas aqui a gente pode mudar só pela classe aqui, ó, colocar 5 e 5. Vocês vão conseguir enxergar aqui e aqui vão ser perfis diferentes. Então tudo que a gente colocar de perfil aqui, ó, com essa cor, é o que a gente vai conseguir editar, tá? Então eu gosto de fazer essa classificação de cores, que fica mais fácil a gente visualizar o que a gente está alterando, né? Então aqui em longarinas vai ser a superior e a inferior, e também esses balançozinhos aqui do corrimão. Aqui em imagens, a gente consegue colocar aqui os valores de comprimento dessa parte adicional, né? Então aqui a gente vai colocar aqui 400, ó, para vocês verem. Tá vendo? Então a gente alterou esses comprimentos, tá? Vou deixar aqui 300, aqui 200. Então toda vez que a gente modificar e não for possível, é algum erro de comprimentos, tá? Então a gente tem que ficar atento aí a esses. Deixar aqui 500, de repente aqui sem informação, ó, a gente vai modificar só uma direção, tá? Então aqui eu vou colocar aqui 500. Acho que 500 é muito também, né? Eu vou colocar aqui 250. Só para não ficar uma coisa muito exagerada também, tá? A gente consegue mudar essa distância inicial e final, tá? Então a gente tem 1100 aqui, então vamos supor que essa distância aqui inicial e final, né, que é a distância entre os dois tubos amarelos, seja de 800, né? Então clico e modifico, tá? Então aqui já tem 800. Então se eu quiser colocar 500, ele vai colocar 500 e assim por diante, tá? Beleza. Agora a gente vai configurar aqui as barras do meio, né? Então a gente tem dois jeitos de configurar ela aqui. Ou a gente coloca uns grades menores, né? Vou colocar aqui uma barra de 16 milímetros.
A cor aqui, para a gente ver melhor, ó, vou colocar a cor 3. Vou dar um modificar. Então, ó, a gente tem aqui duas barras internas, né? Como que a gente consegue configurar essa quantidade de barras? Né? A gente pode colocar pela distância ou pela quantidade. Então, nessa caixinha aqui primeiro, ó, a gente vai colocar 5. Vai dar um modificar. Então, vai dividir em partes iguais. Ou se a gente quiser colocar uma distância também, 150. Então, colocar 4, 150. Tá vendo? Então, aqui já é possível fazer por partes iguais ou pela distância, tá? Então, deixar aqui sem informação para ele dividir em partes iguais. Então, 5 divisões. Beleza. Posso colocar essas barras tanto na horizontal quanto na vertical. Modificar. Ó. Então, aqui vai estar lá a nossa barrinha, né? Para configurar as longarinas verticais, a gente vai vir aqui em vertical. Ó, tá vendo que aqui não tá possível ainda fazer a configuração, ó. Então aqui eu tenho que dar duplo clique, ó, para liberar, ok? E aqui a gente coloca a distância, tá? Então aqui eu vou colocar 150. Então ele vai dividir aqui somente, vou colocar aqui exato, tá? Então ele vai dividir exato entre barras e padrão. Ele vai dividir entre montantes e igual entre faces, vamos ver. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Ó, cada 3. Então aqui é dado mesmo pela distância, tá? Deixar aqui o padrão, que vai ser uma coisa mais. A cor, tá vendo que a gente está na cor. Vou colocar aqui a cor 6, né? Pra gente ver se é aqui que vai alterar os. Ó, aqui mesmo. Então aqui a gente já altera também tanto na vertical quanto na horizontal. Beleza? Vamos fazer aqui nosso rodapé. Então, ligação S75, duplo clique. A gente fazer alguns presets aqui. Fazer um chanfrozinho de 20 nas quinas superiores. Tá? Vai ser contínuo. Né? Então, a gente vai pegar tanto em cima quanto embaixo. Ok? A chapa que a gente vai estar usando vai ser uma chapa aqui, rodapé de 100 na 3 milímetros. Vou dar um aplicar ok. Configuro o aço da chapa, A36. E aqui nessa imagem, ó, ele está falando assim, ó, distância e também aqui os itens que a gente tem que selecionar em sequência, tá? Então, ó, a gente seleciona as longarinas, depois os pontaletes. Então, longarinas, depois pontaletes. Vou dar um modificar, um aplicar, um ok. Então, longarina e agora os pontaletes. Ok, confirmo, bolinha do mouse e ele já lançou aqui para nós, a uma determinada altura aqui, a nosso rodapé. Então, no clique, nessa caixinha aqui, a gente vai estar colocando a distância. Vou colocar aqui menos 200, tá? Para a gente colocar aqui mais próximo aqui. Nosso rodapézinho. Então, tá feito o rodapé. Vou criar um desenho aqui. A gente vê como é que ficou. Desenhos e listas. Criar desenho. Então, vou criar um desenho do corte 1. Um desenho do 3D. Duplo clique. A1 3D Orto. Carrego, modificar, aplicar, ok. Tá. Nossa vista 2D aqui, ó, do corte 1, ela tava
Tava em 3D, vou planificar ela. Fazer de novo aqui. Só pra gente ter o 3D e um corte. Então tá aí um corrimão, né? Caso eu altere aqui, né, de vertical para nos próprios desenhos já vão estar atualizados, né? Então tá feito aí um mini guarda-corpo, né? Inicialmente aí. Uma outra configuração, pessoal, do rodapé é essa configuração aqui, ó. Caso a gente não coloque uma distância informada aqui, ele vai fazer paralelo aqui ao talete, tá? Mas se a gente indica um valor zero, ele vai colocar essa chapinha aqui no eixo, tá? Então, a gente pode colocar uma distância, uma centricidade, né? Deixar zerado para vir no meio ou deixar livre para vir paralelo, né? Então, uma configuração importante também do aqui do rodapé, beleza? Caso eu queira fazer aqui um chanfro nessa viga, editar, linha de corte, Ctrl I, quero cortar essa peça nessa linha, seleciono um lado que eu vou recortar, né? Está aqui chanfrado, né? Ctrl P. Caso eu queira fazer uma ligação paralelo ao plano da base, duplo clique, geral, quero fazer paralelo aqui no plano Y, então tiro o ângulo, coloco paralelo em Y e dou um modificar. Não foi possível alterar, porque as peças aqui não estão configuradas. Então, ó, 10 milímetros a 36, em nervura, vou colocar sem nervura, vou dar um modificar, né? Em parafuso, coloco aqui a distância, quantidade de parafuso, em barra de ancoragem, tipo, se é reto, se tem alguma outra configuração pertinente. E para fazer essa ligação aqui, é a mesma coisa, vou aplicar OK, vou selecionar, notes, deixa eu vir aqui no 3D, ó, notes que, vendo, ó, direção Z inaceitável, tá? Então, vou dar um duplo clique, geral, deixar aqui em alto, modificar, aplicar OK. Então, caso eu queira mudar o comprimento, mudar o tipo de ancoragem, mudar a distância entre chapas, então tá aí feito uma longarina, ligação, corrimão, isso aí.